Glórias ao nome do Senhor Jesus. Poderoso é o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é poder. Foi-lhe dado um nome sobre todos os nomes. E este nome é salvação. É Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo os nossos irmãos, as famílias que nos acompanham pelo canal do YouTube. É uma alegria estarmos juntos na mesma comunhão e juntos aprendermos da palavra do Senhor, cantar, exaltar o nome do nosso Salvador Jesus, o nosso Remidor. Queremos fazer a leitura da palavra que está na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Diz assim o texto, Hebreus 10, leremos alguns versículos. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelos pecados não quisesse, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pôde tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos
por escabelos de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, por intermédio da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, e faça que nós compreendamos esta tão grande salvação, a redenção, o perdão dos pecados, ó Deus, a restauração que alcançamos em Jesus, a nova vida, ó Deus, que recebemos, ó Deus, através do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz. Nós fomos comprados e nós fomos, ó Deus, transformados pelo Teu Evangelho. Assim nos abençoe, Senhor, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O livro, a carta aos Hebreus, é uma carta direcionada não só ao povo judeu, mas aos gregos, aos gentios, ou seja, todos os que são alcançados através do Evangelho, são alcançados por essa tão grande salvação, em compreender que no passado o Senhor Deus estabeleceu uma lei, a qual se fazia cumprir, e nesta lei apontava tão somente para o que Cristo, o que Jesus iria cumprir na cruz, e se fez cumprir. Hoje nós desfrutamos de toda essa riqueza que Jesus estabeleceu através da sua entrega para morrer no nosso lugar. É bom que nós entendamos que quando nós focamos na palavra salvação, e é preciso que esta palavra salvação, ela tenha um fundamento dentro da nossa vida, para que o propósito dela esteja agindo dentro de nós. Ou seja, cada um de nós que conhecemos a Cristo, precisamos ter a certeza de salvação nele. A graça de Jesus, a graça que remiu a sua vida, que remiu as nossas vidas, ela opera dentro de nós uma certeza de salvação. É preciso eu caminhar hoje e ter certeza de que Cristo, quando voltar, eu estarei com Ele na glória. Cada um de nós precisamos ter essa certeza da salvação. Nós não podemos caminhar com dúvida acerca de Jesus. Havia um cenário nesse texto que nós lemos, o cumprimento
que nas entrelinhas desse texto faz menção lá ao Antigo Testamento, no livro de Levítico, ao capítulo 16, que vai dizer sobre a expiação dos pecados. No hebraico, era trazido a palavra Yom Kippur, que significava o dia da expiação, o dia do perdão, o dia onde se tirava a culpa. E era um dia que se dizia, que se apresentava o sacrifício, era anual, cada ano tinha um dia que se apresentava esse sacrifício. E o escritor da carta aos Hebreus está mencionando isso, do sacrifício que se oferece cada ano, né, para cobrir a culpa, o pecado. Mas nesse relato ele vai dizer que este sacrifício ele não conseguia atender de uma vez por toda a culpa do homem, limpar, tirar o pecado do homem. Todo ano, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, os judeus, eles caminhavam, porque havia todo o cenário, a prontidão do sumo sacerdote, a prontidão dos sacerdotes. Mas o texto descreve que neste dia tinha a condição da apresentação de um novilho para a expiação do pecado da família do sumo sacerdote. Mas tinha também a expiação que era feito com 2 bodes. Um era apresentado diante do Senhor para para expiar os pecados do povo, onde era levado este sangue e aspergido no propiciatório. O sumo sacerdote, com a ponta do dedo, aspergia o sangue deste bode lá no propiciatório, no lugar santíssimo, onde ali estava a arca da aliança, e sobre a arca tinha o propiciatório com dois querubins sobre o propiciatório, com as asas postas. Mas é interessante que nesse tempo, pós este cenário, se fazia também a expiação com um bode, o segundo. Ele era o povo, o sacerdote lançava o sumo sacerdote lançava toda a culpa do povo sobre aquele bode, e pegava aquele bode e levava aquele bode para o deserto, e ele era entregue no deserto para dar o fim ao deserto, a sua vida ao deserto. Assim se fazia a expiação, aquele bode levando todo o pecado do povo. Mas aquele que foi sacrificado para a expiação, o holocausto, o sangue dele era aspergido sobre o propiciatório, e no lugar santíssimo, e Deus visitava aquele lugar
no propiciatório, a Bíblia descreve que Deus vinha às nuvens e visitava o propiciatório. Mas o que é interessante é que o que era para ser juízo para o povo que estava lá fora, esperando aquele momento da retirada da culpa, do pecado, Deus, vendo aquele sacrifício, Ele mudava a sua disposição. Aquilo que era ira se passava a ser misericórdia, se passava a ser perdão. E o povo voltava-se para casa, resumindo, entendendo, Deus perdoou os meus pecados. Deus tirou de mim a culpa. Mas de ano em ano eles voltavam. No próximo ano, eles tinham que vir novamente a mesma situação. Dentre estes, vários outros cenários de sacrifício para tentar agradar a Deus. Muitas ofertas de sacrifício, o povo levava-se ao templo para buscar apaziguar um relacionamento com Deus. Mas havia sempre a necessidade do sumo sacerdote se purificar pela sua culpa e apresentar o sacrifício pela culpa do povo. E o que Hebreus, a carta aos Hebreus, vem retratando, dizendo assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, tendo todo esse cenário descrito em Levítico, a sombra daquilo que Jesus iria e fez na cruz do Calvário. E aquilo não a imagem exata das coisas, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece a cada ano. Esse sacrifício não pôde aperfeiçoar os que a eles chegam. Esse sacrifício não pôde aperfeiçoar o homem. Mas observe, é por isso que João, quando depara em ver Jesus, ele usou algo que é mais determinante a sua expressão. Jesus havia vindo a ter com João, e João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, na vida do povo de Israel, era comum. O israelita conhecia o cordeiro. Para que serve o cordeiro? Olhava para o cordeiro. Quantos cordeiros foram imolados? Toda a história que Deus se alinha com o homem, Ele apontando para que um dia o seu filho fosse a cruz. Quando você vê a consagração do templo de Jerusalém, quantas mil ovelhas foram sacrificadas aquele dia? Milhares. O intento assim de agradar a Deus
mais nada. Deus estava focado em um único plano: a entrega do seu filho, a morte de Jesus, o seu único filho, na cruz. Quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos o que Jesus fez por nós, o que foi a cruz de Cristo, e é preciso nós entendermos, porque não tem salvação se eu e se você não entender o valor da crucificação de Cristo. Não há salvação se eu não entender o valor do sangue de Jesus. E da mesma forma, não há remissão de pecado se eu não entender o quanto vil pecador eu fui quando Jesus me alcançou, e quão falho eu sou. Só se entende a graça de Deus quando nós entendemos quem nós somos. Só se entende salvação quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para Cristo. Ele é santo, eu sou impuro. Ele é perfeito, eu sou imperfeito. Ele não merecia a cruz, é eu que merecia. Mas o escritor, ele vai dizer assim: de outra maneira teria deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Se purificasse, se resolvesse, se um único sacrifício de ovelhas resolvesse, né? Mas todo ano, eles tinham que voltar. Era como se tivesse um prazo de validade. Sabe o que é isso? É misericórdia. É misericórdia. É o sacrifício. Daqui um ano você volta. Observe que quando nós olhamos esse ponto do sacrifício, e quando nós olhamos o que Cristo fez, Cristo morreu na cruz aproximadamente há mais de 2000 anos, mas ele morreu por pessoas que nunca ouviu. Lembra de Abraão? E ele mesmo disse: Abraão desejou ver os meus dias. Mas ele morreu para quem viveu em um tempo aqui neste mundo como homem, antes da sua vida. Mas ele morreu também depois, que somos nós. O sacrifício dele foi para tirar o pecado do mundo. E esse conceito de tirar o pecado do mundo é Deus agir na minha vida, na nossa vida, a ponto de que o pecado não tem domínio sobre nós.
mas sim o Espírito Santo. O Espírito de Deus, uma nova natureza, uma nova criatura. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Cada ano eles iam e lembravam do pecado. E lembravam do pecado que tinha cometido. E é interessante que toda a exigência estava na ovelha, estava no sacrifício. Talvez alguém poderia perguntar, mas poderia dizer: Senhor, mas eu matei. Ah, Senhor, na sua alma dizia assim: eu pequei. Quem matou foi a ovelha. É como se dizer isso. Quem furtou foi a ovelha. Porque quando o sacerdote eles transmitia o pecado, era o homicídio, era o roubo, era a fornicação, era a mentira que estava caindo sobre aquela ovelha. A cobrança é que a ovelha fosse perfeita, que o sacrifício fosse perfeito. E é interessante observar, irmãos, que não foi diferente na cruz, não. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus lá na cruz, não foi diferente conosco. Quando nós chegamos a Jesus, nós abrimos a Ele a sua alma. Nós furtamos, mas caiu sobre Jesus. Nós roubamos, mas caiu sobre Jesus. Nós mentimos, mas caiu sobre Jesus. É graça, é poder de Deus. Faz do pecador uma nova criatura. É por isso que Jesus fala assim: eu vim para os doentes. Ele veio para aquele que reconhece que Ele. É quando eu reconheço quem eu sou. Quem eu era antes de conhecer Jesus? Qual era a culpa que estava sobre mim? Aí Ele pegou para si. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O pecado que era para eu pagar, Ele pagou por mim. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado. Hoje você não comemora mais pecado. Sabe por quê? Porque Jesus te libertou. Jesus te curou. Jesus curou a sua alma das garras do pecado. O que Cristo fez por você, ninguém faria. O que Cristo fez por nós, ninguém faria. Aí ele vai dizer: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível.
todos aqueles sacrifícios feitos, por um momento foram para tirar a culpa. Mas no plano de Deus, tudo ia recair sobre Jesus. Era uma encenação daquilo que Cristo iria fazer e fez na cruz por nós. E Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia onde eu chegava com a culpa e saía sem a culpa. Talvez a sua alma diz a você: você tem culpa. Quantos crimes as pessoas carregam consigo? Quantos pecados as pessoas carregam consigo? Tem pessoas que dizem assim: olha gente, eu preciso passar por um psicólogo, eu preciso abrir o meu coração, porque eu carrego comigo. Tem pessoas assim: eu carrego comigo um ato que eu cometi. Quantas pessoas? Quantas gravidez que não foi concluída? Quantas traições no casamento? Quantas mentiras? Quantas usurpações? Mas tem um que você pode confessar a Ele. Tem um que você pode abrir a Ele a sua alma e aliviar-se dessa carga que a sua alma carrega. Esse é Jesus. Jesus, você pode abrir a Ele. A Jesus você pode abrir a Ele a sua alma. Sabe por quê? Porque tudo que você fez neste mundo, tudo que você fez neste mundo, se você for a Jesus, Ele perdoa, Ele te dá uma nova vida, Ele muda a sua vida. É impressionante, coisa que o homem não faz, mas Jesus faz. E o texto vai dizer, porque pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O que ele está dizendo? Está dizendo que Ele precisou, Deus precisou gerar um corpo de humano, de homem, na pessoa de Jesus, para ser o sacrifício. Lembra de Adão? O primeiro Adão. Agora, Jesus, Ele vem resgatando aquilo que Adão havia perdido. Mas Deus, para isso, uma coisa precisou: que seu filho nascesse no ventre de uma virgem. Por isso o texto vai dizer assim: pelo que entrando no mundo, de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelos pecados não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus,
tua vontade. Jesus, esse Jesus que salvou as nossas vidas, Ele veio do Pai, Ele é Filho único, unigênito de Deus Pai. Ele é Deus que se fez carne e se entregou por nós. E o texto vai dizer, como acima diz, sacrifício, versículo 8, sacrifício e ofertas, e holocausto e oblações pelos pecados não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que ele está dizendo? Tira o primeiro, ritual de sacrifício. Tira o contexto da aplicação, a obediência aos rituais da lei. Estabeleça o único sacrifício vivo e agradável a Deus. Cessou-se a prática dos sacrifícios anuais, sacrifícios de novilho, de ovelhas, de bode, porque agora estabeleceu o único e verdadeiro sacrifício. E Marcos vai descrever que quando nós olhamos a expiação lá no Antigo Testamento, a expiação dos pecados, no livro de Marcos, ele vai colocar sobre a expiação, as fases no Getsêmani. Claro que foi na cruz, mas no Getsêmani, Jesus, ao orar, quando ele tomou a Pedro, Tiago e João, e foi para o Getsêmani orar, porque chegou o momento que ele ia fazer se cumprir todos aqueles rituais, todos os sacrifícios apresentados. Jesus, por uma vez por toda, iria cumprir todo o desejo do Pai. E Marcos, no capítulo 14, vai descrever que Jesus estava a orar, e ele disse aos discípulos, ficai aí, vigiai, que eu vou adiante orar. E quando ele orava, e ele voltando, os discípulos estavam cochilando, estavam dormindo. E ele disse, não podeis velar comigo, nem um momento, porque era o grande momento, o grande acontecimento na história da humanidade que estava para acontecer, era a entrega desse sacrifício. Jesus caminhava para esse momento que ele temia, mas havia um propósito dentro dele. Ele estava disposto a obedecer o Pai. Jesus conhecia, sabia que o momento mais difícil na sua vida, para expiar os nossos pecados,
Era o momento onde cairia sobre ele todos os nossos pecados. Aquilo que lá no livro de Levítico o sacerdote trazia e colocava as mãos sobre o bode, o novilho, transmitindo sobre aquele sacrifício os pecados. Jesus estava diante desse momento para tirar a culpa. Mas agora, porque a palavra de Deus diz assim: eu porei a minha palavra no coração deles. Jesus ia tirar o coração de pedra das nossas vidas e colocar um coração de carne, ou seja, um coração amolecido para o Espírito Santo de Deus, não um coração duro. Jesus estava diante desse momento, a caminhada, mas ele estava decidido. Mas olha como era a condição daqueles, Pedro, Tiago e João. Não estava entendendo, não estava sentindo a dor. Mas Jesus sabia que era o momento dele. E a segunda vez, orou e volta novamente. Está eles dormindo. Mas o texto, ele vai dizer que Jesus, ele diz assim: a minha alma está triste, amargurada, até a morte. Peso do nosso pecado, era o peso, a consequência do nosso pecado estava sobre o nosso remedor. Às vezes, quando nós paramos no termo salvação, mas o que é salvação? Salvação é quando o Senhor tira da sua vida a culpa do pecado. Quando Deus tira da sua vida a condenação que o pecado faz na sua vida, ou na minha vida, e aplica na sua vida, e aplica na nossa vida a justiça de Jesus, porque Ele é justo, Ele não tinha pecado. Deus quando olhou para o seu filho, lá na cruz, era o meu pecado, eram os nossos pecados, que fez ele clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E dali do Getsemane, Jesus toma o caminho do julgamento. E é condenado. Mas como ovelha muda, quantos momentos foram marcados lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Talvez o homem sabe contar a história, a travessia do Mar Vermelho. Talvez o homem saiba contar a história, 3 homens numa fornalha. Mas apareceu o 4º homem na fornalha. O homem sabe contar a história de um homem que foi engolido por um peixe. Jonas.
Mas a maior história, a história mais linda, a história mais marcante no universo, foi a história da redenção, a história da expiação dos nossos pecados, a história que tirou de nós uma condenação a viver eternamente no inferno. Deus mudou essa história. Deus mudou essa história. O que era condenação para nós, nós alcançamos vida. Jesus, saiba, diga à sua alma: você tem a maior riqueza que um homem possa ter. Você tem a salvação em Jesus. É a maior riqueza, é a maior riqueza que um homem pode ter, é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas o texto vai dizer assim, olha: e assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Nunca. Sacrifício de bodes, de novilhos, nunca. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, até que o Senhor ponha os cabelos de seus pés os seus inimigos. E o texto diz assim: porque uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Observe o que o texto está dizendo. Um único sacrifício aperfeiçoou a sua vida para sempre. Se você caminha entendendo que você não foi aperfeiçoado em Cristo, é que você precisa entender o que é salvação. A graça, ela não te deixa dúvida da salvação. Se você alcançou a graça redentora de Deus, você não tem dúvida na sua salvação. E o servo do Senhor tem que caminhar com certeza: eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque nós temos aquele que é o acusador. Aquele que é o acusador. Que às vezes as lutas vêm, as batalhas vêm, e às vezes quer nos tirar do propósito. Um único sacrifício te salvou. Uma única oblação, um único sacrifício na cruz. Jesus te remiu, te expiou o pecado. É por isso que a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de Deus, é Deus que te deu isso, porque um dia você confessou que Cristo é o único, suficiente Salvador da sua vida. Não caminhe sem essa certeza. Não diga que sirva a Jesus sem a certeza da salvação. Não caminhe sem entender o que Cristo fez na cruz por você.
Apresente-se a Deus na sua oração, no seu louvor, entendendo que na cruz os seus pecados foram expiados por Jesus. Viva isso. Viva isso. Foi Jesus que te garantiu isso. De outra maneira, estava ainda a oferecer sacrifícios e sacrifícios, oblações e oblações, mas o único sacrifício, e ele vai dizer assim, e também o Espírito Santo ela testifica que depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei nos seus corações, e as escreverei em seus entendimentos, jamais lembrareis de seus pecados e de suas iniquidades. Quem está falando isso é o Senhor. É o Senhor. Creia na palavra do Senhor. Viva uma vida em santidade. Viva uma vida de renúncia. Viva uma vida como servo do Senhor Jesus. Sabendo que toda a sua vida foi comprada lá na cruz do Calvário, com o preço do sangue do único Filho de Deus, Jesus. Você é um eleito de Deus em Jesus. Vamos estar cantando o louvor. Glória a Deus.